E se você vai lecionar, você vai pesquisar, você precisa também saber que um projeto científico, ele também é como um projeto artístico. A ciência tem um pouco de arte, e a arte é um pouco também de ciência. Então, eu acho que isso acabou trazendo ali toda uma mistura de rios. Vamos dizer que essas águas são pequenos rios que vão se misturando. E eu acho muito bom a gente não ficar só numa coisa na vida. Acho que só um rio é pouco para a grandeza da vida. Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou Cássio Martinez e você está ouvindo o Comuniconcast, o podcast do PPG-Com ESPM. E hoje o nosso bate-papo é sobre comunicação, consumo e arte. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cissa Matos e para essa nossa conversa de hoje nós vamos receber dois convidados muito especiais. João Anzanello Carrascosa, professor titular do PPG-Com SPM, professor da ECA USP, pesquisador, escritor premiado e líder do grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Arte. E para completar essa conversa, Sheila Mihailenko Chaves Magri, diretora da Abracom, doutora e mestre em Comunicação e Práticas de Consumo pela SPM, professora, autora premiada, inclusive recebeu o prêmio Comunicom 2023 pelo artigo sobre Hype Rosa, a estetização de sensações e lógicas de sentido nas narrativas sobre a publicização do filme Barbie. E também é especialista em temas como a ética e reputação. Carrascosa, Sheila, sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço. Vou começar, então, as nossas perguntas aqui, direcionando uma pergunta para o Carrascosa. Carrascosa, dentro da sua trajetória publicitária, ela acaba se encontrando bastante com a sua vida acadêmica e também literária. Conta pra gente como que é esse entroncamento e como que isso, de fato, enriquece a sua pesquisa. Maravilha. Então, agradecendo também estar com vocês, viu, Cássio e Cissa, e também quem está, nos bastidores aqui desse podcast e com Sheila. Gostei bastante da pergunta, se mostra aí, sei lá, uma trimurti na minha produção, que é a literatura, o mundo acadêmico e a publicidade. Na verdade, começa tudo com a literatura, para mim vem sempre da palavra. Inicialmente, eu me apaixonei pela arte da narrativa, ouvindo histórias orais lá na minha cidade, lá em Cravinho City, como eu brinco. E aquilo me fez pensar no que eu seria adiante, o que eu iria fazer, Meu pai era um comerciante de cereais, iria conversar com as pessoas na hora de fazer as vendas, e ele, de fato, tinha uma relação com as pessoas afetuosa, não era só um comércio. E isso fazia com que eles conversassem, Esses homens negociando, contando histórias. E aquilo me tocou. Eu falei, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu possa contar histórias, mas também tenha o comércio no meio. Daí eu descobri muito depois que isso era publicidade, E daí eu já estava encantado com a literatura, com a arte de ouvir histórias, ainda era uma literatura, um mundo oral. E aí fui fazer publicidade, comecei a estudar e gostei muito da academia, gostei muito de estudar, de aprender. E eu falei, bom, eu vou sair da graduação, vou entrar em agência de publicidade, mas eu gostaria de continuar nesse mundo da ciência, de pesquisas e tal. E aí comecei a trabalhar nesses três campos, fazendo a minha própria literatura, contando as minhas narrativas, trabalhando como professor universitário, depois que eu saí como graduando, e como redator publicitário. Então, o que acontece? Eu acho que há uma fusão ali dessas águas, porque tudo está ligado com a palavra. Então, se você vai fazer publicidade, você precisa contar histórias. Então, você está trabalhando com um pouco do que você conhece de literatura. Se você vai trabalhar na literatura, você precisa ter a concisão que a publicidade te dá em escrever pouco com força, com grande efeito. E se você vai lecionar, você vai pesquisar, você precisa também saber que um projeto científico, ele também é como um projeto artístico. A ciência tem um pouco de arte, e a arte é um pouco também de ciência. Então, eu acho que isso acabou trazendo ali toda uma mistura de rios. Vamos dizer que essas águas são pequenos rios que vão se misturando. E eu acho muito bom a gente não ficar só numa coisa na vida. Acho que só um rio é pouco para a grandeza da vida. Não, incrível, Carrascosa. Essa sua fala agora do final, obviamente,
eu preciso dizer aqui, eu preciso deixar registrado e isso não será cortado. Quem tiver a oportunidade de fazer a disciplina Seminário de Pesquisa 1 com Carrascosa vai entender a minha emoção nesse momento. É isso, não ficar num só caminho, misturar, experimentar coisas novas. E aí, Sheila, vamos ver agora o que você tem a nos dizer depois disso. É muito bom ter você aqui. Parece que foi outro dia que a gente estava dividindo a sala no encontro de pesquisa lá do Conex Lab, falando de Barbie, e fiquei muito feliz aí com a notícia do prêmio. Você também transita mercado, academia. Como é que a sua pesquisa dialoga, de certa forma, sim, com mídia e consumo, mas com arte, né? Como é que surgiu o interesse em você explorar esses territórios a partir da comunicação e do consumo? Olha, Cissa, Cássio, muito obrigada, né? Estou muito contente de participar do Comunicomcast hoje, junto com o professor, meu orientador, João Carrascosa, né? Depois dessa fala inicial dele, o que eu tenho a dizer sobre a minha mistura de rios? Porque eu também, assim como o João, não fui pela via, vamos dizer assim, artística, né? Mas eu aí tenho toda uma experiência, uma trajetória, tanto no mercado, e continuo, né? Quanto na academia. E, assim, é bem interessante porque quando eu tenho um estudo que eu fiz para o mestrado e o outro para o doutorado, né? O do mestrado, que era ética corporativa e reputação, estava mais associado ao que eu estava trabalhando no mercado, né? E aí, depois, no doutorado, eu passei para justamente o grupo de pesquisa do João, que traz, além da comunicação e do consumo, a arte, né? Mas o que foi que fez, vamos dizer assim, qual foi a razão, né? Qual foi o elo, né? O que juntou esses dois rios, né? Do profissional e do acadêmico, e também que me fez navegar para a arte? Eu acho que foi justamente o consumo, que é o tema do nosso, né, PPG-Com aqui na ESPM. Porque o consumo, eu entendi que o consumo já no mercado, né, ele é algo mais restrito. A gente trabalha a comunicação para o consumo, né? E como que a comunicação afeta o consumo de marcas, de empresas, de produtos, etc., né? E hoje, a academia fazia esse apontamento, né, de uma comunicação que serve ao consumo, né? E, ao mesmo tempo, você via o mercado não mostrando tanto isso, né? Mas hoje já o mercado admite que a comunicação é uma estratégia para o consumo, né? Então, ali já estava desenhado um pouco do que eu comecei a trabalhar em ética corporativa e reputação. Depois, aí, o consumo já no PPG-Com, com toda a nossa base teórica aqui, você percebe que a gente estuda a comunicação como um marcador do consumo. E aí, não só a comunicação, mas o PPG-Com, ele dá a oportunidade, e não só o nosso PPG-Com, mas os PPG-Cons de modo geral, a trabalhar a comunicação de maneira transdisciplinar. E aí, a relação com a arte foi possível também. Então, eu acho que a navegação foi meio por aí. Comunicação, reputação, ética, e aí, pelo consumo, entrei também na arte. Incrível, Sheila. Muito bom. Esse último tópico que você levantou, acho que ele é fundamental, assim, para falar um pouco sobre o nosso objeto mesmo, que é a comunicação e o consumo, e sobre essa característica singular, né, que é uma via ali de interdisciplinaridade. E esse processo ele é fundamental aqui. A gente conseguiu, ao longo dos episódios, receber aqui pesquisadores que eles transitam bastante por esse processo. E, além disso, a questão do mercado, essa experiência do mercado que a gente traz e como abre, né, as nossas cabeças, né? Como abre o nosso ponto de... Como dá a oportunidade da gente enxergar as coisas de um outro ponto de vista. E adorei que o consumo te levou para a arte. Acho que foi bem isso mesmo. Porque foi depois, né, que eu tive todo o embasamento teórico do consumo aqui no PPG-Com que eu fiz essa migração. É claro que eu já tinha estudado na filosofia estética, mas isso é um ponto para frente. Maravilha. Muito bom. E agora, voltando para o Carrascosa,
A gente está falando aqui um pouco sobre o nosso PPG-Com e o Carrascosa é um dos primeiros professores a fazerem parte do programa. E ele lidera também o grupo de comunicação, consumo e arte. Então, queria que você falasse, Carrascosa, um pouco para a gente como foi essa trajetória do processo de construção junto ao programa e também o que de fato vocês estudam hoje dentro do grupo de estudos. Legal, muito, muito. É bom ouvir vocês, viu? É muito bom, porque a gente tem que falar aqui, mas é bom ouvir, né? Acho que o ato da escuta é bonito. E a gente, às vezes, não pode ficar escutando muito, a gente tem que dizer, né? Mas, respondendo à questão, de fato, a gente é um meio que dos Highlanders, né? Meio dos dinossauros desse programa. A gente pensou tudo junto, né? Com algumas professoras e alguns professores que não estão mais conosco, para construir esse programa. E aí, com o tempo, a gente teve essa constituição dos grupos de pesquisa em duplas. A gente era em professor fazendo uma dobradinha. Eu fazia com a professora Tânia Hoff, por ter ali algumas consonâncias, né? Estudarmos a publicidade, temos alguma ligação com a literatura. A Tânia foi formada em letras, né? Eu não, eu sou um escritor que vem da comunicação. E agora a gente tem esses grupos, cada um para si. E a ideia foi justamente tentar fazer nesse grupo, fazer essa ligação entre consumo e comunicação, que é vital, né? Para todos os grupos que estão no programa. Coordenados por algum dos professores, mas que tivesse assim, esse terceiro vetor que nos interessasse, no caso, a arte. Então, a gente começou pensando assim, em projetos bienais, que dê tempo de a gente acolher os orientandos de mestrado e de doutorado também, que pudesse fazer, então, uma pesquisa durante 2 anos juntos, porque senão você vai tendo, né, uma mistura e entra um, sai outro, então não dá para você construir muito uma pesquisa coletiva. E o primeiro trabalho que nós fizemos foi um trabalho que a gente publicou um livro chamado Laboratório do Sensível, no qual a gente deu espaço para todo mundo fazer uma ligação entre comunicação, consumo e alguma arte. Então, teve música, teve cinema, teve literatura, uma coisa mais aberta. Ou seja, a ideia era, a partir de algum texto literário, ou texto cinematográfico, ou texto pictórico, se fazer uma ligação com o consumo. Depois a gente foi pensar e fomos pesquisar eminentemente a literatura. E a gente quis estudar o delírio do verbo, que é um verso do Manuel de Barros, poeta pantaneiro. Maravilhoso, todo mundo entrou e quis fazer algum trabalho sobre esse poeta. Então, focamos mais na literatura. No primeiro, então, o projeto foi mais uma miscelânea, dá espaço para, né, várias possibilidades. E acho maravilhoso o verbo delirar. Eu acho que a ciência também tem que delirar. Eu acho que a gente trabalha na arte para sair um pouco também da razão, né? Como se diz também, a paixão tem suas razões. E depois a gente foi trabalhar com a publicidade, especificamente, falando sobre o mimetismo publicitário. Publicamos também um outro livro dessa pesquisa, dando espaço para mostrar a publicidade no cinema, no teatro, na própria literatura, em todas as artes. E depois a gente agora, nesse último projeto que a gente fez, foi mais voltado para o som. Para o som, então, tivemos a música, tivemos o próprio audiovisual, né, que tem som. A própria literatura, que também trabalha com elementos rítmicos, né, como a poesia. E eu acho que esse que é o mais legal, né? A gente entender que a arte ela pode ser feita por todos nós e ela pode também ser um vetor muito importante para a gente estudar o consumo, estudar a comunicação e sair um pouco também da rigidez que a academia, por vezes, nos propõe por conta do método. Claro, você tem que ter uma ciência ali, né, trabalhando, mas acredito que você levar o sujeito para o mundo do sensível é o primeiro ponto para você ser um pesquisador. Ninguém pesquisa algo que não lhe advém de suas vísceras. Ninguém pesquisa algo que não lhe advém do seu passado, da sua lembrança, dos seus objetivos. A partir dessa escolha de um objeto, que não é uma escolha, é uma imposição do seu próprio ser, você já começa a trabalhar. E aí você vai construindo também, né, um conhecimento novo por meio do seu trabalho. Ali, como é um grupo, esse conhecimento é um conhecimento conjunto, né? Isso é bonito também, você trabalhar com os demais. Porque cada um de nós tem a sua pesquisa individual e a gente precisa, muitas vezes, estar com o outro. Não é só o outro que nos justifica. Tem hora que a gente não pode estar sozinho. Tem hora que a gente precisa estar com o outro. Então, estamos nessa. Muito bom. Inclusive, a vida fica muito mais divertida, né? Quando a gente tem a arte por perto. E
Mas eu queria só complementar essa pergunta com um detalhe uma informação, na verdade, que a gente teve, que vocês estariam, de alguma forma, abordando inteligência artificial esse ano, enfim. Fala um pouquinho pra gente como. Perfeito, isso mesmo, Cissa. O que acontece? A gente parou, então, nesse último projeto que a gente publicou, esse livro chamado O Sumo e o Consumo do Som. E aí, no biênio 23 e 24, que termina agora em meados, a gente começou em meados de 23, terminando em meados de 25, que vai ser agora. A gente veio trabalhando com inteligência artificial generativa e arte. Isso 2 anos atrás, quando a gente já estava avançando isso para tentar entender um pouco. E vamos produzir também uma obra, queremos que a gente possa partilhar com a ciência como um todo e com a própria arte, como que elas estão se misturando, né? Como que elas estão produzindo e o que nós estamos consumindo. Então, foi uma ideia trabalhar. Agora a gente vai descobrir, né? Depois de fechar essa pesquisa, que a gente também vai publicar, a gente vai descobrir um outro objeto. Mas, né, e pode ter a ser também um objeto vamos dizer, desdobra um pouco essa... Porque o assunto é muito largo, né? Da inteligência artificial hoje, né? Muito bom. E eu gostei muito dessa sua colocação, Carrascosa, porque eu acho que aquilo que a Cissa complementou na última pergunta, eu acho que isso faz uma conclusão bem interessante, né? O fato de o pesquisador ele tá sempre às voltas com o seu objeto. E nunca é algo solto. Então, muitas vezes a gente faz essa conexão pensando um pouco na sua atividade fim no mercado, mas é porque aquele objeto também está muito às voltas com o que a gente vive pensando, né? E vive se provocando a pesquisar. Eu acho que isso faz uma relação mesmo entre a jornada do pesquisador junto com o objeto que ele observa na sociedade. E, Sheila, você faz parte do grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Arte, o grupo liderado pelo Carrascosa. Como é que você percebe essa relação comunicação, consumo, arte no contexto da sua investigação? Preciso te dizer que é um assunto que me interessa muito, essa questão das exposições imersivas. Eu tenho um filho de 10 anos, eu não sei se você sabe, e é impressionante como, enfim, você pode imaginar, né? O que faz uma criança hoje de 10 anos se interessar, né, por uma ida ao museu, por mais que os pais falem, por mais que a gente converse sobre isso, tem ali esse fascínio pela tecnologia, né? Que no final, a gente pode até, quero ouvir Carrascosa sobre isso, esse consumo nessas exposições, mas o papel aí da tecnologia como, não sei, um complemento, como um atrativo para as novas gerações, ou simplesmente porque a nossa vida está imersa em tecnologia e não tem como fugir disso, até mesmo e principalmente numa exposição. É isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre a tese e essas conexões todas. Eu acho que é importante ver como eu cheguei nas exposições imersivas, e essa chegada nas exposições imersivas, ela aconteceu por causa do grupo de pesquisa de comunicação, consumo e arte. Eu acho que é muito importante ressaltar aqui nesse podcast como esse trabalho que o João inaugurou nesse grupo de pesquisa é extremamente inovador e disruptivo e continua sendo. E como as pesquisas do João, que fazem esse entrelaçamento, que provocam, inclusive, a gente a fazer esse pensamento dessa conexão, comunicação e consumo e arte, é inovador também e é muito relevante, né? É claro que o João tem a experiência na literatura, né, e no mercado, na publicidade, e é nessa junção que ele começa a estudar esse fenômeno, esse entrelaçamento dessas três, vamos dizer, esses 3 eixos, né? Eu tive a alegria de entrar para esse grupo, participar de várias obras aí que o João mencionou, das discussões que o grupo traz, né? E pelo que eu investiguei nas exposições imersivas, mas mais do que a minha experiência no grupo, e que entender aonde que está o ponto comum, né? E aí é que eu fui buscar o objeto empírico e cheguei nas exposições imersivas. E esse ponto comum que une comunicação, consumo e arte, né, é um conceito da estética, é a maneira como eu consegui compreender, que é a expressão, né?
Então, assim, a partir daí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar mais sobre essas relações na obra do próprio João, né? Na obra acadêmica dele. Óbvio que eu li alguns livros da literatura também, que ajudaram bastante. E na minha tese tem algumas epígrafes da obra dele, mas a obra, sobretudo, acadêmica, e eu coincidiu também do João, eu imprimi todos os artigos que ele fez, mas coincidiu dele fazer algumas publicações unindo aí obras, artigos que ele tinha publicado de modo independente. E a partir daí é que eu tentei compreender o que era essa junção comunicação, consumo e arte, e vi o que o João estuda é justamente a comunicação como expressão, a expressividade mesmo, né? E ela aparece no consumo e aparece na arte, né? Então, ora como consumido, ora como consumação. E aí, o que acontece? Eu, com base, né, nos nossos materiais teóricos e leituras, vários artigos que nós fizemos juntos, né, que o grupo fez, eu falei, bom, agora eu estou no meio do doutorado, eu preciso encontrar um objeto empírico, né, que possa dar conta de eu mostrar isso. O que é essa comunicação expressiva? Que depois, na minha tese, eu vou chamar de comunicabilidades, né? Que também não é um conceito meu, eu só dou como é que fala? Dou um avanço aí, dou uma tensionada nele, né? Eu estava assim, casualmente, a minha filha tinha ido na exposição do Van Gogh e ela mandou pelo WhatsApp para mim a foto dela dentro do quadro do Van Gogh. Mamãe, estou dentro do quadro do Van Gogh. E aí eu falei, opa, coisa interessante aí. Tem arte, tem consumo, tem tecnologia e veio pelo WhatsApp para mim, né? Então, tinha a imagem, numa outra imagem, dizendo que aquilo era uma sensação de estar dentro, né? Uma sensação de imersão. Eu falei, nossa, isso parece muito interessante e fui na exposição do Van Gogh, né? Quando eu cheguei lá, foi muito, muito legal, porque eu tive, assim, realmente um momento de epifania. Uma coisa muito estranha, porque eu já fui em várias exposições de arte, eu estava indo para encontrar um objeto empírico, inclusive, e falei, mas um objeto do consumo foi capaz de me tocar dessa maneira? O que será que aqui me tocou na minha sensibilidade, né? E, obviamente, que eu vinha com todo um arcabouço teórico para entender que aquilo era um objeto de consumo, que era um produto no mercado, que tem, né, toda uma mercadorização, que tem a tecnologia e etc. Mas eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. É um objeto que eu possa trabalhar todos esses elementos, né? E, obviamente, que a tecnologia fez parte, né, da minha pesquisa, da minha tese. Tem uma passagem inteirinha sobre as tecnicidades, né? Obviamente que ainda não explorei a inteligência artificial no fenômeno. Penso em colocar esse capítulo no livro que a gente pretende agora publicar, né? Mas a parte do som está no sumo e o consumo do som, né? Então, ela ficou fora da tese e entrou aqui nesse livro. Então, também foi um trabalho interessante. E aí, assim, entender essa expressão, né, como produção comunicacional, que é como o João olha para isso, né? E quando você fala assim, que você tem um produto que é estético, seja a literatura, seja inclusive um produto no mercado, como uma propaganda, a produção é poética, né? E por que poética? Porque na Grécia Antiga, poética vem de poiesis, poiesis é criação. Então, você usa a técnica para criar. O que é a criação? É você trabalhar a matéria, ou seja, dar uma forma para a matéria, uma que a gente diz estetização para uma matéria, que acontece nas exposições imersivas, como estetização da imersão, né, que acontece na arte de um modo geral. Só que na arte, a expressão é para consumação. Nos produtos estéticos do consumo, a expressão é para o consumo. Então, ela é responsiva, né? O criador, o artista, o produtor, ele desenvolve a matéria, ele estetiza um conteúdo, uma mensagem, numa forma, né? E aí eu falei, esse é o grupo que eu quero estar. E os pesquisadores do nosso grupo, de uma forma ou de outra, estão trabalhando isso, né? Então, eles estudam ou as estratégias de criação, ou seja, as poéticas, ou como o próprio João, que estuda as estratégias de criação, mas estuda também, pesquisa também e nos mostra os modos de sensibilização. E aí, gente, aí é um capítulo à parte para falar sobre isso. Sim, aguardemos na segunda temporada do Comunicom Cast. No Comunicom.
Comunicom Opa! 2025, eu vou fazer um artigo justamente sobre isso. Maravilha. Sobre a metodologia do João. Sem querer tirar o brilho dessa sua resposta incrível, eu queria chamar a atenção para um ponto, Cássio, que a gente costuma dizer que o nosso papo de café é sempre metodologia. Não é bem sobre metodologia que eu vou chamar a atenção, mas esse seu processo, né? Isso é tão importante para quem está ouvindo, porque a gente tem as angústias, né? Tem que definir o tema, tem que ter qual é o objeto, qual é o problema de pesquisa. Blá, blá, blá. E olha o seu processo. Tudo bem, a gente está falando de um doutorado, né? Que você tem um tempo maior, mas como você foi entender exatamente o que você estava querendo pesquisar e o objeto ele veio a serviço, né? De tudo aquilo que você estava buscando. Tudo bem, foi uma epifania, foi um momento feliz aí de encontro da sua filha com você, foi ela, né, que te deu a inspiração, mas é um processo. A gente precisa entender que a pesquisa é um processo, faz parte da leitura, né, do conhecimento que vem com a teoria, né, das conversas e da vivência, de abrir, né? Como é que é? Navegar por novos rios e que te dá a inspiração. Vamos lá. Não, eu queria só complementar uma coisa Claro. aqui, assim, eu sou, né, um sênior aqui, né, um velhinho aqui, né, com vocês, vamos dizer assim. E eu venho de uma tradição da academia que se fala, quem que te orientou, né? Para ver a envergadura do orientador. Eu, ao contrário, eu fico pensando, quem que foi me orientando? De quem eu me orgulho, como, por exemplo, da Sheila. Veja como que ela explica esse processo que levou ela a construir essa tese. Por quê? Porque eu acho que a postura nossa, especialmente nós aqui, nosso PPG-Com, eu me coloco nessa situação, você não está só para ensinar, ao contrário, você está para aprender. E quando você está orientando um trabalho e realmente traz um olhar novo para algum tema, com profundidade, com metodologia, com sofisticação no intelectual, aí você vê que você está aprendendo. E que para mim, eu sou um professor porque eu gosto de aprender. Eu lembro que quando era menino, lá em Cravinho City, lá, eu vi uma reportagem de um americano, um cara que era um cientista com 80 anos, e aí saiu no jornal que ele, naquela idade, ele estava querendo aprender não sei que língua para estudar alguma coisa que tinha a ver com o campo dele científico. Eu falei, que maravilha, o cara chegar a essa idade e querer aprender alguma coisa, e eu fico pensando assim, eu sou um professor porque eu quero aprender. Não é porque eu vou lá e quero ensinar o que eu sei. É o aprendizado, você está passando por um mundo que você não estará mais. Então, você tem oportunidade nessa existência de você aprender. O campo científico te dá isso. E não dá só porque você está na posição de ensinar, mas porque aqueles que estão ao seu redor construindo pesquisas podem trazer algo novo para você com o qual você vai desenvolver algo que você não sabia. Você vai aprender. Por isso eu falei, né, na defesa da tese há pouco, da Sheila, que me honrava ter sido o orientador dela. E o que se diz aí é o contrário. Me honra ter sido orientada por fulano ou fulana de tal. Eu acho que o mais bonito para nós é o que a gente aprende com vocês. Mas uma coisa que... Tem um livro do Rancière que chama O Mestre Ignorante, né? E é assim, o mestre ignorante é o mestre que ele... não precisa saber aquilo que o aluno vai desenvolver ou vai aprender. Basta que ele deixe o aluno desenvolver o máximo do seu potencial. E, nesse sentido, o João foi um mestre ignorante para mim. Porque em nenhum momento ele me travou. Inclusive, quando o método iria travar, ele diz, cria um método. Porque o que tem que ter um método, mas como esse método tem que ser, vai depender da pergunta, vai depender do objeto de pesquisa, né? Então, assim, eu acho que nesse sentido, inclusive eu falava para o João, João, acho que eu abusei, acho que eu cometi umas imprudências ou cometi umas ousadias, eu falava para ele. Toda vez que eu falava cometi umas ousadias, naquilo que eu ousei, ele dizia, ali você foi autoral. Então, foi me dando confiança. Então, eu coloquei, tanto que eu fiz essas 11 passagens, né,
12, né, passagens na minha tese, eu falei para o João, olha, cada uma delas se sustenta. Se você quiser tirar alguma, você só me diz qual que tira. E o João falou, o nosso desafio é ver quem vai ler tudo isso, porque são 1.136 páginas. Mas nós vamos manter, né, João? Então, assim, isso sabe, alguém que banca. Então, ele me diz qual que era o desafio. Então, o João foi um orientador, ele é um orientador de quem vai fazer um processo ou desenvolver um processo autoral, né? Então, tem que também ter dedicação. Graças. Não, mas é verdade, você falou tudo que a gente gosta de ver o outro encontrar seu caminho. Porque acho que você falou, aprimorar seu próprio, fazer o máximo no seu trabalho é fazer o máximo na sua existência. Nós viemos aqui para aperfeiçoar o nosso ser. Se a gente não faz isso num trabalho que vai nos levar anos estudando, então, para que vale, né? Sim. Somos privilegiados, né, Cássio? Muito. E a gente estava falando, era exatamente essa palavra que estava na minha cabeça, que é um privilégio estar aqui com vocês hoje, mas eu estendo isso, é um privilégio estar aqui com todos vocês que passaram por essa mesa conversando com a gente. E me caiu agora a ficha aqui, ouvindo a Sheila falar do próprio objeto, do processo de amadurecimento do pesquisador, né? Quando você falando, para quem está ouvindo, você consegue ver a forma daquele objeto se constituindo, assim. Eu acho que é o percurso mesmo da pesquisa acontecendo, né? E esse amadurecimento, ele só acontece ao longo do caminho, assim, da jornada. E foi muito bom, Sheila, ouvir sua explicação sobre o objeto, porque me deu até uma curiosidade ou interesse em pesquisar outros processos que poderiam se encaixar nesse espaço. E aí isso já abre para a gente também uma oportunidade de entrar nesse campo, que é o que a Cissa falou, que é o nosso papo de cafezinho. Talvez a gente tenha que procurar depois um outro papo, porque a gente vai ficar circulando muito nisso. Mas a gente fala muito sobre metodologia. E acho que a professora, posso estar me enganando aqui, mas a professora Tânia falou uma frase bonita aqui, que era: às vezes a gente tem um objeto e as metodologias existentes não cobrem esse objeto inteiro. A gente precisa costurar o restante, né, desse percurso. E aí eu queria perguntar para o Carrascosa, tendo essas pesquisas e tendo as próprias pesquisas autorais dele, as pesquisas dos seus orientandos, que vão ali de arte, a música, cinema, entre outros campos, como que você adapta essas metodologias a esses objetos tão distintos? Vamos lá, é bonito, né, pensar que a gente faz alguma coisa, né? Mas a gente tenta. Eu acho que o importante é a gente entender também que já existem metodologias, e muitas metodologias elas são pensadas ou elas são nascidas num certo campo e elas ficaram restritas a esse campo porque alguém achou que esse campo era o seu canteiro e dali aquela rosa não devia sair daquele canteiro. Mas a rosa você pode plantar em outro lugar, como a cana também, como o café. Você pode sair daquele espaço e colocar em outro lugar. Então, o que eu aprendi muito quando eu me formei lá na Universidade de São Paulo, fazendo comunicação social, era ver que certas metodologias, elas adivinham das letras, ou da biologia, ou da filosofia, ou da sociologia. E aí a gente começa a falar, mas por que elas estão só ali? Porque precisava alguém, né, estudar. E aí a própria, vamos dizer, a arte da linguagem e seus estudos, ela tem um caminho que chama-se migração teórica. Quando você percebe uma metodologia que está num lugar, por exemplo, a Sheila conhece bem os estudos do Bakhtin, por exemplo. Por que você só trabalha com, vamos dizer, um texto literário para entender Bakhtin? Por que você não pode trabalhar com uma reportagem de revista? Você não pode trabalhar com uma publicidade? A gente começou a fazer essas transmigrações. Então, por exemplo, eu comecei a estudar publicidade levando a filosofia do Nietzsche, né? Levando a ideia que ele tem de falar do apolíneo e do dionisíaco. Depois a gente vê ali a teoria da análise do discurso de linha francesa, teoria e metodologia, né, ao mesmo tempo, na USP, sendo também nascida no mundo das letras. Por que a gente não passa isso para a comunicação? A gente foi fazendo esses interesses, foi entendendo. Isso não estava dado no início dessa metodologia, mas a gente foi pensando, por que não olhar com essa possibilidade aí também, né? Com essa lente? Por que não? Ela não está fechada, ela não está restrita. Vamos abrir, né? E, é claro, tem momentos, como a Sheila disse, que é preciso você criar a sua metodologia, porque as que tem não são suficientes. Ou você quer observar de um jeito que não tem ainda. E é assim que a ciência avança.
à medida que você não encontra aquilo que ela te dá. É isso que nos leva para frente. É quando o limite que se tem naquele instante, ele não lhe dá a possibilidade de você se espraiar. Então, você precisa abrir. O mundo está pequeno naquele momento, com aquela metodologia. Ela não abre, ela não expande, ela está te limitando. E aí, eu acho que assim a gente fez também em outras tantas, quando a gente está com um conjunto de orientandos que estão sob, né, a nossa tutela, vamos dizer assim, os nossos braços, que estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, com objetos muito distintos também. E eles vão ter que, às vezes, migrar certas metodologias e vão ter que buscar caminhos. Eu acho que esse é um dos desafios mais bonitos que tem na ciência, é você encontrar essa angulação, porque ela não é do outro, ela é a sua, como a gente estava lembrando, que você também ratificou, Cássio, você não escolhe um objeto e um tema como uma bandeja que passa. Você não escolhe, ela está em você. São os interesses, seus interesses do mundo, são as suas perspectivas de ligação com a humanidade, com aquilo que você está fazendo nesse espaço, né? Nessa aventura que é viver, que é tão efêmera. Então, a gente falou desse mundo grande, né? Que foi uma primeira fala, e eu penso assim, como que a gente vê esse mundo grande? Como uma das coisas mais pequenas que a gente tem no nosso corpo, os nossos olhos. Eles são pequenos, mas eles veem o mundo grande. Então, se a metodologia está pequena, a gente precisa ampliá-la. A gente precisa abrir. E eu segui esse conselho, né? Graças, viu, Sheila? Deu no que deu, uma tese maravilhosa. É isso que eu ia falar, deu no que deu, né? Exato. Bom, Sheila, pegando o gancho dessa questão toda da metodologia que o Carrascosa acabou de expor, a sua tese investiga o hype-consumo e a estetização das exposições imersivas, né? Essa loucura da sociedade acelerada que a gente vive hoje e desse consumo intenso. Quais foram os caminhos metodológicos, apesar de você já ter contado um pouco do seu processo de descoberta do objeto, né? Como é que foi esse processo metodológico que você seguiu para dar conta, digamos, dessas ambivalências contemporâneas, dessa loucura toda e dessa descoberta, né, desse objeto empírico aí nesse processo? Bom, eu acho que, complementando o que o João falou, a gente, como metodologia no próprio grupo de pesquisa, né, cada um dos participantes traz um pouco do seu objeto, dos diferentes métodos que cada um está usando, né? Então, essa intertextualidade, essa retextualização, né, como o João gosta muito de colocar nos materiais dele, ela por si só é um tipo de metodologia que é aglutinadora. Então, ela aglutina, na verdade. Ela permite que você vá trazendo mais, né, de fora, de outras áreas, de outros campos. Isso com a comunicação é maravilhoso. E com a arte nem se fala, porque você tem diversos campos aí de arte, né? Mas o que eu acho interessante falar sobre metodologia é o que é a metodologia, né? Vem de método, né? Método é o caminho, é o percurso que você faz. E na pesquisa científica, na pesquisa acadêmica, qual que é esse caminho, né? Porque assim, que serve para todas. Não é a minha, não é a sua, não é a do João. É o caminho do objeto empírico, do pesquisador, até um objeto científico. Então, é o caminho de construção desse objeto científico, né? Ele não está dado, não está dado. Ele depende do sujeito olhar um objeto. É por isso que é objeto, porque um sujeito, pesquisador, olhou para o objeto. Eu, como sujeito, vou olhar um objeto que o João vai olhar de modos diferentes. Tanto que os artigos em dupla, né, em 3 pessoas, você consegue ver bem isso, né? Então, como que foi esse meu caminho, né? Esse meu caminho do objeto empírico para a construção do objeto científico. O meu objeto empírico, como eu falei para vocês, que é o tema, né? O tema é imersão, mas eram as exposições imersivas, que acontecem num espaço expositivo, lá no ambiente, mas também nas redes, né? Porque tem o compartilhamento. Eu olhei esse objeto do ponto de vista da produção. Eu não entrevistei pessoas que visitaram a exposição, não era esse meu objetivo. Eu queria realmente olhar naquele produto estético as comunicabilidades, ou seja, o potencial comunicacional daquele produto estético. Lembrando que eu já vinha, eu
tempo inteiro, pelo nosso programa, já desde o mestrado e continuando no doutorado, observando essas relações de comunicação e consumo. E o que eu percebi ao estudar a comunicação propriamente dita das exposições imersivas? Que elas... eu já tinha começado a estudar as sensações ali até na Barbie, nas próprias exposições imersivas, porque é a sensação de imersão. Eu comecei a perceber que havia um fenômeno ali que é um híbrido. Ele é comunicação e consumo simultâneo. O hype consumo é a comunicação que aparece como consumo e o consumo que aparece como comunicação ao mesmo tempo. Então, isso é que eu chamo de hype consumo. Por quê? Depende muito da comunicação, porque hoje nós temos as redes sociais, a gente tem um volume de comunicação, como você mesmo falou, muito grande, acelerado e muitas interfaces, tanto que interface também é um conceito muito importante que eu trabalho na minha exposição, assim como o espaço físico e o espaço digital, na minha tese, né? Então, o hype consumo é isso, ele leva em consideração essa hibridização mesmo da comunicação com o consumo, que eu pude observar por causa do nosso programa, por causa de todos os outros professores do programa. Então, não foi só também, né? Eu falei, não, eu tenho que trazer isso para a tese, né? Só que o que acontece? O hype consumo, como a gente viu lá na Barbie, e mesmo nas exposições imersivas, ele tem a lógica do sentido, então... do sentido mesmo, das narrativas que são trabalhadas, narrativas midiáticas, narrativas das exposições, o espaço imersivo, mas ele tem também as sensações. Então, é um fenômeno hype-consumo que ele está, né? E ele pode ser assim, ele aparece e desaparece. A Barbie apareceu, agora, mas se surgiu alguma coisa, ele pode aparecer. Então, o que eu percebi? Que tipo de consumo que nós estamos tratando aqui? Porque aí eu fiquei pensando, é o consumo das sensações, é o consumo sensorial, é o consumo... E aí, ao estudar o hype consumo, eu percebi, é o consumo das aparências. E o problema das aparências é um problema filosófico enorme que, nossa, daria para fazer a tese só sobre isso. Eu falo um pouco na minha tese sobre vários pensadores que trataram das aparências, mas o grande problema das aparências são as desaparências. O que desaparece para algo aparecer, né? E aí, o que eu percebi? Que no hype consumo aparecem as aparências e aquilo que desaparece simultâneo. Aí eu comecei a estudar o fenômeno das exposições imersivas, esse hype consumo, e eu vi que eram várias dimensões, né? Era a dimensão da tecnologia, então as tecnicidades, das sensorialidades no próprio ambiente expositivo, as ifenicidades, que eu e o João, que é um conceito do Byung-Chul Han, que eu e o João trabalhamos vários artigos, que é um fenômeno é ifenização. É a ifenização, né? É o link que tem. A gente faz um link de uma coisa agora que é uma coisa do passado. Você coloca um link lá e você acessa outras coisas. Então, isso é um fenômeno da cultura, da hipercultura no contemporâneo, né? Então, as efinicidades, sensorialidades, tecnicidades, temporalidades, espacialidades, comunicabilidades, né? E depois intensidades também imersivas. Daí eu falei, meu Deus do céu, quando você cheguei na qualificação, mostrei tudo isso, queria falar sobre estetização de sensações, e aí a banca pega e fala para mim, não, isso é muita coisa, vai ter que cortar, né? E aí eu falei assim, bom, tinha duas saídas, né? Ou eu cortar, ou eu pensar como eu vou incluir isso. Eu falei, não, meu fenômeno não é um fenômeno de eu excluir, esse é um fenômeno em que eu tenho que fazer uma imersão e mimetizar esse fenômeno, mas ele faz a síntese, ele vai juntando. Então, eu quero uma metodologia que possa trabalhar isso. Não importa que eu não vá me aprofundar tanto. Como que eu trabalho multidimensão, fenômenos multidimensionais? E foi aí que surgiu uma primeira saída metodológica. Então, era uma metodologia que tinha que aglutinar vários conhecimentos. Eu tinha que lidar com o que eu comecei a perceber, com essas contradições, com essas ambiguidades, né? Com essas coisas que apareciam simultâneas. Na verdade, com a simultaneidade, era mais com relação a isso. Que eu tinha que mimetizar isso no grupo de trabalho. Eu vejo, isso realmente foi uma apropriação do João, que ele mimetiza a forma que a expressividade aparece. Então, eu falei, eu quero fazer isso. Eu vou mimetizar a imersão e assim o próprio fenômeno para estudar o fenômeno. Então, porque aí eu não vou entrar em contradição, porque a metodologia vai ser para esse fenômeno, né?
E aí, eu pensei, se eu vou estudar 2 eixos, eu tenho, de um a outro, é uma reta. Então, você pode fazer vários movimentos com 2. Você pode comparar, você pode ir de um para outro, você pode fazer oposição, você pode... Eu adoro os duplos e nós vamos falar sobre isso. Mas, se tem 3, comunicação, consumo e arte, 3, tá na geometria. 3 pontos fazem um plano. Então, eu teria cartografia como opção. E a metodologia da cartografia foi a primeira que eu apresentei na qualificação. Só que lá na qualificação mesmo, a Rose falou, eu acho que não é a cartografia. Porque, de fato, a gente tinha lá os 3 pontos, comunicação, consumo e arte, mas tinha também a imersão. Tinha também... Começava a ficar volume. 4 pontos já é um volume. Então, eu precisaria de uma metodologia que englobasse tudo isso. Então, a constelação foi a metodologia que eu usei do Walter Benjamin, porque uma constelação... Imagina as constelações, elas têm volume, né? Você imagina, né, o volume. Porque o espaço imersivo tem volume. Você entra no espaço, você não... tanto que o meu maior desafio na tese foi começar a linha, e depois escrevi 1136, né? Então, você vê que... Mas era a linha, era enfrentar a linha. E aí, eu denominei essa metodologia de metodologia da constelação multidimensional imersiva, né? E aí eu explico numa passagem lá, todo como ela foi desenvolvida. Mas o que aconteceu depois que eu desenvolvi essa metodologia, e ela foi explicada enquanto eu estava no desenvolvimento do trabalho, então ela realmente foi o caminho, e por isso que eu chamei os capítulos de passagens, porque eu fui... Só que eu falei, eu não posso perder isso. Então, eu vou ter que ter um caminho, um capítulo de metodologia para deixar esse rastro para as outras pessoas que queiram utilizar essa metodologia, estudar um produto estético multidimensional. E aí eu fiz isso. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei num dos capítulos, que é o capítulo das intensidades imersivas, eu percebi que esse objeto, ele tem, que nem você mencionou, Cissa, do seu filho, que tem um encantamento lá, e eu vi que eu tive aquela epifania, eu percebi que no campo das sensorialidades, quando você aumenta a intensidade, não necessariamente você vai ter para ser boa a experiência, agradável, ou para ela ser extremamente intensa, não necessariamente precisa ter um sentido que tenha uma moral, que, vamos dizer assim, que não seja tóxica, que não leve para um caminho de violência, né? Então, eu falei, essa metodologia ela não pode ser só uma metodologia que vai entregar uma bomba atômica das intensidades, porque você depois faz o que quiser com isso, né? Então, eu acrescentei, achei muito necessário acrescentar uma crítica na metodologia. Então, tem também a crítica transmutacional. Como você faz? A crítica é uma crítica estética. Eu usei outros pensadores para fundamentar. Então, tem na metodologia a crítica transmutacional, que está agregada junto para que eu estou dizendo para as pessoas... Modo de usar. Sim, é necessário olhar para isso, né? Então... Essa é a resposta. Ficou um pouco longa, mas é porque realmente a metodologia é complexa. Não, é incrível. Complexa. Enquanto você estava falando, eu só pensava assim, é 3D, né? É 3D. Porque o objeto é Exatamente. 3D. Né? É o 3D. Ele é o virtual. Ele é 3D e é um pouco do virtual também. Porque o virtual está contraposto... sei lá, o senso comum coloca o virtual em oposição ao real. Mas o virtual não é em oposição ao real. O virtual é em oposição ao atual. Então, ou algo é atual ou algo é virtual, né? Então, eu tive que dar conta de tudo isso na pesquisa. Então, tinha que ter uma metodologia. Então, eu tenho lá como eu fiz, como eu cheguei lá. Tá tudo explicado. Não é interessante, só um último comentário, porque é muito rico, né? Você falando também das aparências e aí o que vem... Eu dentro do meu contexto, né, Sheila, né? Eu com uma criança de 10 anos de idade em casa. É o 3D, é o virtual, sim, é o digital. E à medida que você foi falando de aparências, me veio à cabeça muito forte a questão da visibilidade, né? Sim. Tudo isso, quer dizer, as pessoas que vão nessas exposições mais para tirar suas selfies e
e postar, porque você tem a cultura da visibilidade, você tem essa exigência para você existir, né? Como sujeito social, cidadão. Então, ainda tem isso. O valor da exposição do ponto de vista de o que ela vai me permitir ser ou parecer nessa sociedade, né? Ainda tem essa camada. A questão da aparência, ela trabalha com todos os sentidos. Necessariamente a aparência é só visual. E no imersivo, o visual realmente parece que é o principal sentido, mas eu trabalhei todos eles. Então, no caso, o som, a gente está nesse livro aqui que o nosso grupo de pesquisa desenvolveu. Mas, por exemplo, o tato é um dos sentidos mais utilizados na exposição, porque você pisa ela inteira. A partir do momento que você vai a pé, que você está lá presencialmente, o tempo inteiro você está usando o tato. Só que a gente não se dá conta que andar é usar o tato. Então, assim, é também não só a aparência com relação ao visual, mas a aparência no sentido de, na verdade, a exposição imersiva é uma estetização também do modo, o próprio hype consumo, da percepção humana. Quando você juntar a sensação, né, com aquilo que o seu corpo viu, produz um racional, uma lógica para aquilo, né? Sheila, você também pesquisa ética e reputação corporativa, né? Como você mesma mencionou aqui, seu trabalho de mestrado foi relacionado a isso. Como esses temas dialogam com não só o universo da arte, da comunicação e do consumo, mas com essa questão da imersão? Parou para pensar sobre isso já? Olha, Cissa, essa sua pergunta é muito interessante porque ela me faz refletir, né, sobre esse caminho, né? Por que eu optei por esse, como pesquisador, até no começo o João falou, e mesmo o Cássio, né? Como pesquisador, eu optei de passar da reputação para a imersão, né? Eu aí, fazendo aqui brevemente uma reflexão, primeiro pensar aonde que esses dois trabalhos de pesquisa, né, convergeram, entendendo o diálogo, né, como que dialogam uma coisa com a outra, e aonde que eles divergiram, né? Eles convergiram na questão da ética, que eu não esperava explorar a ética nesse segundo momento. Era mais o meu foco na estética, né? Então, assim, o meu mestrado, ele foi sobre... O tema foi reputação, o tema do doutorado foi imersão. No mestrado, eu pesquisei o consumo discursivo de moralidades. Então, era o consumo discursivo e era a moral, né? No doutorado, eu estudei o consumo das aparências, o hype consumo, né? E a minha reflexão foi estética, né? Então, eu estava... você vê que tá bem diferente. Só que na hora de fazer a crítica, tanto a crítica de um lado quanto a crítica do outro, o que veio à tona é o meu olhar de como aquilo causa um impacto ético, né? Tanto para a nossa sociedade, quanto do próprio objeto também de pesquisa, do próprio resultado da pesquisa, objeto científico, ser utilizado eticamente ou não. Então, eu acho que aí estaria o ponto de convergência, que é a mesma Sheila nos dois, né? Mas tem também a questão do que diverge, né? E é muito interessante isso, porque o que diverge de um de outro não chega a ser uma contradição, mas é uma divergência, é o modo como eu entendo a exposição, a própria palavra exposição, ou o conceito de exposição, na reputação, né? O que é a exposição na reputação e o que é a exposição nas imersivas, né? E isso, evidentemente, eu não poderia chegar a compreender, sequer compreender essa divergência, se eu não tivesse feito a minha tese, na qual eu começo pelo objeto empírico as exposições imersivas, mas o objeto científico são as ambivalências contemporâneas. Por quê? Porque se você prestar atenção, exposição e imersiva já tem uma ambivalência, porque a exposição, pela própria origem da palavra, é mostrar para fora. A imersão é entrar para dentro, compreender para dentro, mergulhar, né? Então, ali já tem uma ambivalência dada, né? Assim, logo de cara, mas eu preciso fazer o trajeto todo para poder compreender isso daí.
E aí, o que eu pensei? Qual é a ambivalência que surge aí em mim? Porque se eu cheguei nesse objeto empírico, e aí pensando que o pesquisador é que tinha o olhar, né? Então, a ambivalência sou eu que encontrei, é em mim. E aí eu percebi a quantidade, vamos dizer assim, de interesse, ou a intensidade do meu interesse nos duplos todos. Então, eu encontrava nas passagens os paradoxos, as oposições, os cinismos, que são diferenças de enunciação e enunciados, as ambiguidades, os dilemas, as aporias, né, João? E aí foi que a gente estruturou esse objeto científico sendo ambivalência, porque a ambivalência é quando duas forças aparecem juntas, em oposição, não necessariamente o mesmo referencial. Por exemplo, na arte tem muito isso, músicas perfectly wrong, perfeitamente errado. São duas categorias de diferentes. O errado está em oposição ao certo, né? E o perfeito ao imperfeito. Mas quando você fala perfeitamente errado, você tem o mais forte de um e o mais forte de outro em oposição. E eles não têm ligação, não é o mesmo referencial, são referenciais diferentes. Isso é ambivalência, né? Então, qual é a ambivalência que eu achei e aonde está a divergência no modo como eu enxergo a exposição? No caso da reputação, a reputação é um futuro passado. Por quê? Porque trata-se de uma exposição de futuros projetados a partir de passados. Ou seja, a reputação antecipa o olhar dos outros sobre o que fomos para proteger ou construir o que seremos. Já a exposição, no caso da imersão, ela é um passado futuro. Porque trata-se de uma exposição de passados, e lá na imersiva você verá todas as pinturinhas a biografia da Frida Kahlo, as pinturas dos artistas, né? Então, é uma exposição de passados que se projetam no futuro, porque está mostrando que aquilo é um modo futuro, o futuro vai ser imersivo, né? Então, tem uma ideia de futuro, isso é, uma atualização sensível do que foi, que traz ainda um rastro, porque aquela é a imagem do Van Gogh. Né? Assim, por mais que seja digital, por mais que seja, né? Mas ela é uma atualização de uma potência, né? Que a gente está falando do virtual e do atual, sensível daquilo que foi, como forma de vivência estética, porque você tem que estar lá, vivendo a experiência, né? E afetiva do que ainda pode vir a ser. Então, eu acho que aí é que está o ponto. E nesse ponto específico é o momento que eu estou agora. É um ponto de inflexão, que é justamente o futuro. Essa conexão, acho que era interessante só lembrar, no Gesto Inacabado, né? Uma bibliografia da professora Cecília Salles, ela lembra que para você criar, e aí estamos ligando a arte ou a própria ciência, quando você vai criar o seu projeto de pesquisa, vai desenvolvê-lo, para criar existe um fator que às vezes você não tem nenhum domínio, mas que ele vai te levar também para algum lugar que é o acaso. Então, por exemplo, no trabalho da Sheila, como foi a pergunta da Cissa, trabalhou e a Sheila explicou agora no mestrado com esse lance da reputação corporativa, da ética e tal. Eu estive na banca da Sheila de mestrado de qualificação e da defesa, eu e o professor Clóvis Barros, e o orientador dela na época era o professor Luiz Pérez. E a Sheila começou o doutorado com Luiz Pérez, certo, Sheila? Certo. É claro que ela tinha esse objeto com um certo desenho, mas o professor foi embora, foi para Barcelona, e a Sheila já tinha essa ambiguidade de estar com um pulinho na arte. Já estava trabalhando, inclusive, com textos sobre poesia. Eu trabalhei né? 1 ano com poesia antes de entrar no doutorado. E o meu projeto do doutorado era influenciadores digitais, que depois eu consegui fazer, né, num capítulo de livro, acho, então... Sim, então, e aí depois aí ela veio para ser me orientando, e é tão bonito ver como você vai desenvolvendo um caminho que não estava dado também, que é um caminho que você poderia ter feito uma outra pesquisa com a mesma desenvoltura, o mesmo talento e tal, mas ela seria outra. Exatamente. E foi aquela conversa que a gente estava falando, que estar juntos numa pesquisa, né? Esses encontros de como um olha, como o outro olha, e como a gente pode seguir juntos, né? Nessas águas navegando, e vai fazer vai chegar a uma foz também, né? Vamos à foz, mas vamos desaguar, porque a vida é isso, né? Aliás, no meu
trabalho, né, nas intensidades, eu uso a metáfora da água o tempo todo, né? Eu uso um autor, Gaston Bachelard, e tem lá várias, né? Aliás, eu mimetizei a água, porque até pela sociedade líquida e etc., em vários momentos também no trabalho. E a Sheila fez um trabalho assim, que eu acho original, que é estudar o que o orientador fez, o que ele trouxe de algum tipo de contribuição e saber como organizar isso para outrem. Isso é uma coisa que não acontece sempre, porque você pode orientar trabalhos e eles seguem e sequer passam por a sua bibliografia, muitas vezes. Claro que você tem uma certa competência para estar ali, vendo esse trabalho ser desenvolvido, fazer as devidas ressalvas, ajudar a bibliografia, discutir. Mas o seu trabalho passa a ser também algo mais... As suas teorizações, as suas produções são mais tangenciais. A Sheila, ela consegue desenhar um mapa de como eu vejo a comunicação, o consumo e a arte, especialmente a literatura. E isso é uma entrega amorosa, generosa que a ciência faz por meio da arte. Por meio de um talento que é científico, mas porque tem também a força da arte consigo. Acho que foi ideal, assim, Carrascosa, esse final, porque eu tinha uma pergunta para você que era como que essa pesquisa acadêmica conectada com a arte pode entregar, né, do ponto de vista do sensível. Eu acho que você conseguiu amarrar justamente com essa entrega da Sheila, né? A ideia de que a arte também permeia toda essa pesquisa e ela é fio condutor mesmo para que ela possa nascer e florescer. Agora, gente, a gente está se encaminhando para o nosso final. Nesse momento aqui, a gente faz uma pergunta pontual para vocês, que é uma pergunta sobre pesquisas futuras, que eventualmente vocês estão conduzindo, e também para que vocês possam deixar uma dica de filme, série, ou qualquer outro tipo de obra que vocês queiram indicar. Eu vou deixar aqui, já vou quebrar os protocolos e vou deixar uma dica para os nossos ouvintes para lerem Suíte Acadêmica, do Carrascosa, porque eu acho que é um texto que ajuda na pesquisa do ponto de vista de entender a estrutura a partir da arte, a partir da poesia. E agora eu deixo com vocês, começando com Carrascosa. Bom, agradeço muito a indicação, né? E eu queria indicar duas bibliografias. Uma, eu indico a tese da Sheila, que eu acho que realmente está na mão, né? Foi falado aqui, eu acho que desperta total, né, atenção e desejo das pessoas conhecerem o trabalho dela. E eu gostaria de indicar um livro que ele é um pouco antigo já, mas ele é um clássico e eu acho que a gente poderia pensar um pouco nisso, que é um livro do Canclini chamado Socialização da Arte. Ou seja, por que ela deve ser socializada? Por que todos nós devemos fazer arte? Talvez para melhorar a nossa própria ciência de vida. Não só a ciência acadêmica, mas... Enfim, fica essa dica aí e muitas graças. Bom, eu acho que sobre estudos próximos, né? Eu vou pesquisar... Eu estou pesquisando já o futuro, né? Isso implica pesquisar antropoceno, capitaloceno, tempo das catástrofes, passar por tudo isso de novo, João, é terrível. Mas entrar também para as imprevisibilidades da cultura, novas maneiras de fazer ciência, mas não assim, meu interesse não são as metodologias de futuro, mas olhar como o futuro está sendo pesquisado, o que tem, quais são o nosso horizonte de expectativas, né, no contemporâneo. Então, isso... E na reputação também. Eu voltei a estudar a reputação, pesquisar a reputação, mas eu quero mostrar que nós temos uma virada aí com a inteligência artificial mais potente, com essa coisa da desinformação, com todas as ambivalências contemporâneas. Isso afeta o modo de como a gente... olha a reputação. Então, as minhas pesquisas vão nessa linha, né? Eu devo lançar em breve, né? Estou organizando a minha tese, porque, como vocês viram, ela é muito longa, né? Vai estar disponibilizada no banco do programa, mas eu devo publicar em pelo menos 3 volumes, né? E aí estou agora trabalhando nessa organização. Como recomendação aí de livro, eu recomendaria O Sumo e o Consumo do Som,
que é um livro que o João já falou, que eu também já mencionei aqui, que é um livro que o nosso grupo de pesquisa desenvolveu. E eu acho, assim, importante ler esse livro, sobretudo porque a gente fez uma reflexão de 2 anos e como a própria Cissa falou, bem difícil a gente tirar o visível, né? Até no nosso próprio modo de relatar, né? A gente fala, observei. Observa com os olhos, né? Então, assim, eu acho que esse foi um trabalho muito sério que o nosso grupo fez. São vários autores, coordenados pelo João, né? A questão de tá dado no som o próprio silêncio, né? A importância dos intervalos, do silêncio, até nesse mundo de aceleração que a gente está. Então, a minha dica é o sumo e o consumo do som, né? A Pimenta Cultural, Notas Artísticas e Comunicacionais, organizado, né, pelo nosso querido coordenador do grupo de pesquisa, Comunicação, Consumo e Arte, aqui do PPG-Com, da SPM, João Anzanello Carrascosa. Muchas gracias. Perfeito, gente. Bom... A Cissa não pode recomendar um, Cissa? Cissa, vai lá então. Ó, todo mundo o Cássio já recomendou, aqui, todo mundo vai. Solitário, vai lá. Então, hoje, quebrando todos os protocolos, também vou deixar minha dica. Livro Mulheres na Gestão de Reputação, organização da nossa colega Tatiana Maia Lins. E tem um capítulo da Sheila também nessa preciosidade que todos têm que ler. E é isso, gente. Muito obrigada. Foi demais. Carrascosa, Sheila, a gente agradece em nome do Comuniconcast. E para você que está nos ouvindo, eu tenho 2 recados muito importantes para você. Para você que nos acompanha, eu vou pedir para você tirar um minutinho do seu tempo, assinar o nosso podcast no Spotify, dar 5 estrelinhas e ouvir também o nosso podcast no YouTube e seguir a gente por lá. Esse foi o meu primeiro recado. O segundo recado é que já estão abertas inscrições para o Comunicom, nosso congresso internacional, aqui do PPG-Com. Ele será realizado do dia 14 a 16 de outubro de 2025, na modalidade híbrida. E o tema dessa edição de 2025 é Ecos do Consumo, Comunicação, Ecologias e Desconexão. Na descrição desse episódio, você terá todas as informações para fazer sua inscrição. Não esqueça que você pode aplicar o seu trabalho até o dia 4 de agosto para fazer envio pelo nosso sistema, ok? O Comuniconcast fica por aqui. Até logo! O Comuniconcast, em sua primeira temporada, conta com a apresentação de Cissa Matos e Cássio Martinez, coordenação da professora doutora Egli Müller Spinelli, produção de Thaís Ortega Pichinin e André Sena Moraes, assistência de produção de Gabriel Castro, roteiro de Danilo Ribeiro e Luísa Bucker, gestão de operações de e-mails, Isabela Portas e Stephanie Alfredo, gravação e edição do Centro de Experimentação Multimídia ESPM, apoio Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.